a gente faz um teatro mais voltado, que eu chamaria de teatro da tradição, não da tradição eurocêntrica, mas da tradição afro-ameríndia. Então, a gente trabalha com as performances culturais, né? O canto, a dança, e aí exatamente a gente procura, nesse sentido, a Encantaria é muito rica, porque ela oferece isso também é uma palavra nova que eu estou me acostumando, cosmopercepção, porque a gente chama muito cosmovisão. Cosmovisão é eurocêntrico ainda. Cosmopercepção é quando a gente realmente tem essa percepção que a Encantaria tem, essa mistura da natureza, todos os aspectos com o humano, e o humano está presente nos animais, o humano está presente nas plantas, né? Então, nesse sentido, como fazer um teatro que a gente possa falar dessas tradições. Então, mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei, mas é isso. Bom, teatro, enfim, eu não teria o que dizer exatamente, mas respondendo a essa pergunta, essa questão, enfim, afro-ameríndia, afro-indígena, a gente poderia discutir isso, é interessante, mas eu acho que o fundamento, né, dessas sabenças encantadas, né, desse ecossistema, porque nós temos um ecossistema de sabenças encantadas no Brasil, que passa evidentemente pela mina, passa pela encantaria, passa pelo terecô, passa pelo babaçuê, né, passa pelos candomblés, passa pelas umbandas as mais diversas, tem esse ecossistema. E o que me parece que caracteriza esse ecossistema, e me parece que isso dialoga, enfim, com o teatro, é o que eu chamo de capacidade de terreirização do espaço. Porque quando eu falo de terreiro, eu tento perceber o terreiro numa dimensão que vai além de um espaço de fixidez do rito religioso. Eu gosto de definir terreiro como qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo, né? Então, quando você me pergunta o que seria um terreiro, o terreiro é qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, quando a gente pensa, já que o carnaval acabou agora, quando a gente pensa na Marquês de Sapucaí, a Marquês de Sapucaí é um território inóspito, é um território horroroso, é uma avenida que não tem uma mísera árvore, não tem um mísero banco. Durante a maior parte do ano aquilo ali é terrível. Mas quando uma escola de samba dobra aquele cotovelo da pista, quando faz aquela curva para entrar, aquele espaço está sendo praticado numa dimensão de encantamento do ser no mundo, e ele é terreirizado. E o primeiro terreiro nessa perspectiva é o corpo. É um corpo terreiro, né? Então, quando uma baiana, por exemplo, bota a sua roupa, entra na avenida e gira, ali você tem 3 terreiros se encruzilhando ao mesmo tempo. O chão em que ela gira, a roupa que ela usa, né? E o corpo que dança. Quando você pega um bate-bola, que no carnaval desfila nos subúrbios do Rio de Janeiro, o terreiro do bate-bola é a roupa dele, né? No que ele botou aquela roupa, ele está num estado de terreirização. Nesse sentido, o palco é terreiro, a praça é terreiro, o cemitério pode ser terreiro, porque de vez em quando a gente faz umas arruaças no cemitério, o botequim é terreiro, a encruzilhada é terreiro, a roda de samba é terreiro, o viaduto de Madureira é um lugar funcional, porque os carros têm que passar por ali para ir de um lado ao outro do bairro. Mas quando começa um baile debaixo do viaduto, ele foi praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo, ele foi terreirizado. Então essa dimensão, ela é muito presente nas culturas africanas e indígenas. E o que me deixa muito impressionado é que essas religiões, elas são religiões de trânsito, elas são religiões de transe. Esse é um elemento comum. E aí a gente chega a um ponto que eu acho que é um ponto de virada, para concluir. Quando a gente pensa na longa tradição do cristianismo, ou pelo menos de um cristianismo mais formal, porque a gente tem também um cristianismo do fantástico que não é mole. Hoje, por exemplo, é dia de São Longuinho, que esse pertence, né, à amplitude do cristianismo do fantástico. Mas quando a gente pensa numa certa tradição cristã, quando a gente pensa nos escritos paulinos e tal, o corpo, fundamentalmente, ele é um instrumento que pode te levar ao pecado.
O corpo, a rigor, é aquilo que pode fazer você perder a possibilidade da salvação. Enquanto nas sabenças encantadas afro-indígenas, o corpo é o elemento que pode te colocar em contato direto com o divino. Então isso faz uma mudança impactante, né? E a gente que vive nessa encruzilhada entre um cristianismo contra-reformista que herdamos da tradição ibérica e as diversas sabenças de praias e florestas, a gente vive essa questão, né? Porque de um lado nós temos um elemento presente na nossa formação que coloca o corpo como a dimensão possível da adoração, e outros elementos que estabelecem que só através do corpo você pode ter um contato mais íntimo com a divindade. Então como é que você resolve isso? Então é um negócio absolutamente interessante. Para mim, a dimensão, portanto, dessa questão e desse teatro que o Zeca faz e fala, é essa dimensão da terreirização, é essa dimensão que busca a experiência do encantamento do ser no mundo. Passa mesmo por uma questão de ontologia, é o ser que está se configurando ali de uma forma múltipla e encruzilhada, como um ser disponível ao campo, né? Isso é que eu acho bacana. Eu estou me lembrando que o seu Zé Pelinto foi enredo do Salgueiro, há algum tempo atrás, foi o Malandro Batuqueiro, samba do meu parceiro Fred Camacho e tal, que foi um presente que uma figura muito famosa deu a seu Zé Pelinto. Essa história é ótima porque queria agradecer a seu Zé, aliás, uma figura muito famosa, muito conhecida, mas eu não posso revelar no microfone quem é. Se quiser eu conto depois em off. Mas bancou, deu para seu Zé, o seu Zé Pelinto pediu um enredo de escola de samba, quero ser enredo. Aí o Salgueiro faz um enredo lindo, né? Laroê, Mojumaxé, salve o povo de fé, me dê licença. Eu vou pra rua que a lua me chamou, refletido em meu chapéu. O rei da noite eu sou no palco, sob as estrelas de ninho branco vou me apresentar. Malandro descendo a leiteira, isso a ginga com meu bicolor no pé, pra se viver de amor entre as calçadas, o mestre sala das madrugadas. E filho da sorte eu sou, vento só pra meu favor. É lindo. Aí no final falava assim: é que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro do Salgueiro. Quem não acredita, bate de frente pra ver que o couro vai comer. O que contam nas internas é que escolheram esse samba e apresentaram o samba a quem de direito, seu Zé Pelinto. E que seu Zé Pelinto, quando ouviu, aprovou o samba, mas falou o seguinte: mas um verso tem que ser mudado. E o verso foi mudado. O samba que ganhou na disputa era: é que sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro do Salgueiro. Quem não acredita, bate de frente pra ver. A mudança que seu Zé pediu. Quem não acredita, vem pro meu samba pra ver que o couro vai comer. Que ele falou: bati de frente pra quê? Que eu vou bater de frente. Eu vou levar pro meu samba, porque o meu samba ele não. Seu Zé não bater de frente, não pode tirar esse bater de frente aí que não. E o Salgueiro vai pra avenida com o vem pro meu samba pra ver. O bateu de frente, se ouvir a gravação da disputa, é bateu de frente. Bate de frente pra ver. Você vê como a escola foi pra avenida, vem pro meu samba pra ver. Aí quando pergunta: mas por que mudou? Pediram pra mudar. Sobre a sua pergunta sobre como terreirizar a escola, eu só queria contar um caso da minha tia, que ela era professora municipal da Escola Cuba na Ilha do Governador. E ela me contava, isso década de 70, 80, de uma turma que era considerada problema na escola e que caiu para ela ser professora. E qual era o problema? A turma era muito ligada à União da Ilha e o pessoal queria batucar na sala de aula. E minha tia, ela era muito enérgica, mas muito bem-humorada, católica, mas fã da Ilha do Governador, torcedora da União da Ilha. Então, o que ela acordou com aquela turma e depois também com a direção da escola? Chegava na sexta-feira, eles iam ter o horário, juntava as mesas
O pessoal podia batucar, as passistas subiam em cima das carteiras, sambavam, mas o resto da semana tinha que ficar todo mundo quietinho prestando atenção. E ela fala que a partir dali rolou aquela negociação, aquele pacto dela com a turma, e foi uma turma que teve um bom rendimento. Tinham lá sexta-feira, o dia deles, e que depois, anos depois, ela ainda encontrava aqueles alunos, eles agradeciam pela professora que tinha entendido o lado deles e tinha permitido que eles mantivessem ali a criatividade deles, enfim. Então, só queria contar esse exemplo. A gente ginga e vai pelas brechas, põe no papel uma coisa, fecha a porta e faz outra. Vou cruzar aqui com a Cadinha. Bom, aproveitando a fala do Simas, do Zé Pilintra, vou me apresentar como ele que eu sou, né? E agradecer mais uma vez a Zeca Ligera. Eu sou aluna de Zeca. Eu concluí a Unirio com mais ou menos quase 45 anos. E na Unirio eu criei uma performance chamada Sambiguidade, onde eu fazia uma homenagem a Zé Pilintra. Eu escrevo na minha tese de mestrado Pilintra. Meu nome é Kátia Costa e a minha tese, o título é Teatro Ancestral, Vida, cruza entre vida, arte e espiritualidade. A minha editora é Aressa Rios. Ela conhece a minha pesquisa, ela leu minha pesquisa. Eu leio Simas, olha só como é que esse palco tá. Leio bastante o Simas e me inspiro nas suas falas e na sua escrita. Zeca, para mim, como mestre, né, que me coloca lá no livro Um Outro Teatro, a cena em que eu fazia naquela época, né? Hoje meu corpo talvez não dê tanto, mas eu gingo para lá, gingo para cá ainda, porque eu sou, além de macumbeira, eu sou uma boa capoeirista, porque eu não sou boba. E a minha pergunta vai para fundamentar um pouco do meu trabalho, porque no meu trabalho, quando eu falo de vida e espiritualidade, eu falo de arte. Não está nada desassociado. Eu sou preparadora corporal, né, de espetáculos, diretora de movimentos, de vários espetáculos na cidade, espetáculos negros, em sua maioria, mas também não, né, espetáculos que falam de pombagira, espetáculos que falam de Zé Pilintra. E a minha pergunta vai para as atrizes. Eu não sei, para as atrizes e performers, eu não sei quem vai poder me responder, porque eu sempre vou ter essa dúvida, porque faz parte do meu trabalho de preparação. Vocês tiveram algum tipo de preparação macumbeira ou algum tipo, porque eu sei que tiveram, de mensagem de Dona Mariana, porque eu sei que tem uma história aí de uma parte do figurino de vocês que veio através dessa entidade. Eu gostaria que a Aressa ou a Bárbara ou a Gisele pudessem falar, né? Porque é importante para a gente saber de que forma, né, essa macumba que chega aqui, porque a gente tem todas as técnicas do teatro que de alguma forma também estão inseridas. A gente não abandona o teatro europeu aqui nesse palco que se diz terreirizado. Está tudo encruzilhado mesmo. Mas cadê Dona Mariana aí? Essa figura que falou no terreiro, que mandou uma mensagem para que vocês... Eu sei, mas eu queria que o público soubesse, porque às vezes a gente sai e nem pensa assim, tá bom, mas tem uma mensagem material, tem um lugar aí do encantado mandando, através de sonhos, banhos, ebós. Eu gosto disso, eu sou macumbeira, né, gente? Meninas, se vocês quiserem chegar aqui também. Então, assim, a gente sentiu muita necessidade, apesar do Zeca já ter pedido lá atrás, quando encontrou com a Dona Mariana no terreiro, na verdade ela chamou, vem cá, meu filho, essa licença para contar a história. E eu não sei se ele foi claro quando falou isso, mas essa história, essa escrita dele, dessa dramaturgia, veio num fluxo de... E foi, veio. E aí virou o que vocês estão vendo, claro, que adaptações. Mas a gente sentiu, antes de estrear a primeira temporada pela Funarte retomada no ano passado, de fazer um pedido de licença desse grupo que hoje se constitui aqui. E aí, de formas muito inesperadas, a gente já estava assim, ai caramba, a gente não acha nenhuma Dona Mariana aqui perto da gente, não tem como ir lá no Pará, não tem como ir no Maranhão, não. E aí uma pessoa entra no nosso Insta e fala, olha, meu
meu pai de santo recebe a Dona Maria no terreiro dele. Ele adoraria que seria o pai Antônio de Oxalá, que estaria aqui hoje, que infelizmente não pôde estar. Queria que ele gostaria de receber vocês. E aí a gente foi lá para Seropédica, na tenda espírita Cabocla Mariana, e ele recebeu a Dona Mariana pra gente, que deu a bênção e operou algumas curas, e aí depois Caboclo Tupinambá, e etc, etc. E nos deu banhos de cheiro e nos indicou as ervas, as possíveis ervas que a gente poderia usar na cena, e entregou uma pulseira para cada uma de nós para usar no espetáculo. Disse: olha, toda vez que vocês entrarem em temporada, é com ela que vocês têm que caminhar. E a gente está aqui assim, ela voa, ela tá aqui, mas assim, eu falo toda arrepiada, porque até falei com ele hoje, né, que ele deu essa notícia que não poderia estar aqui, e falou que está preparando novos banhos pra gente. Então, assim, e Kátia, na dissertação dela de mestrado, fala sobre isso, né, sobre se a gente vai levar isso para a cena, o que se faz, né, o teatro começa antes daqui, né, o ritual e todo o indizível e invisível já começou. Quando a gente chega aqui, já começou, muito antes. Um detalhe muito interessante é que depois de eu ter encontrado pela primeira vez com a Dona Mariana, que foi um médium, né, lá na Ilha de Marajó, eu encontrei com mais 3 Donas Marianas, não só na Ilha de Marajó, como também em Belém. Inclusive elas me forneceram vários materiais, né? Então, e aí as meninas ficaram: a gente não vai pedir uma benção? Eu falei, aí veio esse contato, aí marcamos uma entrevista lá, fomos lá para o terreiro, e aí ele começou a conversar, o Pai Santo conversou, já estava tarde, já quase 10 e pouco, e o Seropédica é longe. E a gente: você quer falar com a Dona Mariana? Sim. Aí ele vai lá no altar, voltou, virou para mim: vem cá, meu filho, vem cá, meu filho. Era mesmo a Dona Mariana de 15, 20 anos atrás. Falei: demorou para aparecer, hein? Caiu o queixo. Eu falei. Aí começou a conversar comigo, foi incrível, porque é com a gente, né? Foi muito forte. E aí, agora está marcado porque ele quer fazer correções aqui na minha dramaturgia, que eu vou ter que mudar. É isso, muito interessante. Ele não, ela, né? Ela disse que essa coisa que você conta a história do marinheiro e tal, que antes disso ela já tinha saído de casa, já tinha dado um rolê lá que a família não gostou. Então é isso. Todo mundo que é do campo das artes, é como a gente traz materialidades para aquilo que é do campo do imaterial, do intangível, do que nos atravessa, do que é do campo do êxtase, do que é do campo do torpor. E como ponto que, quando passa aqui, a gente sente arrepiar em vocês e retorna para quem está no palco. Caboclo não tem caminho para caminhar, caminha por todo lugar. A gente tem todas essas materialidades que nos chegaram até então, mas tem outras também que nos atravessam no próprio percurso do espetáculo. Então, por exemplo, na temporada que a gente fez, na Colômbia, a gente recebe um chamado que não é um chamado óbvio de Dona Mariana, mas a gente lida com um festival em que um outro espetáculo, realizado por artistas indígenas trans, todas mulheres trans, elas têm a sua principal fonte de subsídio, o artesanato. E tem uma fala que passa por ali que designa, que a gente entende que também essa materialidade pede para se fazer presente, Kátia, aqui com a gente. Então é um espetáculo que nunca está fechado, tem sempre coisas que entram, coisas que saem. Tem mar grande, tem mar pequeno, tem lua. A gente fica abundante, a gente se esvazia. E o grande lance é ter essa escuta que não passa só pelo ouvido, mas passa pelo corpo inteiro, sempre presente. Então, os nossos colares também são colares que chegam também por uma outra voz de encantaria pra gente, vindo lá das bandas da Colômbia. Eu agradecer a todo mundo que está aqui, muita emoção, muita gente não está na rua, que é a minha escola,
Estou muito emocionada de ter aqui a Ana Carneiro, minha irmã gêmea, Aline Castro, compositora de carimbó. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com nossos professores aqui. Fui chamada para essa peça já, de alguma forma, foi o espiritual que me catou e me trouxe para essa peça. Então, eu agradeço muito o Zeca Ligiero por ter me chamado. Falando ainda na volta aqui da fala do Rômulo, a mediunidade, né, que também acaba sendo o que a Kátia falou. O transe. Quando você é médium, todos nós somos médios, assim como a mim fala que todos nós somos artistas, somos médios também. Então você está na mediunidade. Eu estou aqui, Bárbara, e estou na cabocla, estou na contadora de história, estou na mestra de santo, mãe de santo, estou na entidade que é uma parteira. Então tudo isso perpassa pela minha alma e pelo meu enredo e pelo meu samba e pelo meu cenário, que é o meu corpo. Então, foi preparado espiritualmente, foi preparado materialmente, como a Gisele falou, e está sendo preparado junto com vocês esse teatro espirituoso, né? Que a Cabocla Mariana foi a primeira entidade que eu conheci. Eu tinha 11 anos. E matando aula, a gente foi parar na casa de uma mulher que estava incorporada de Dona Mariana, ela me pediu um vestido. Eu nunca dei esse vestido para ela, porque eu não tinha 11 anos, não tinha nada. Nem caneta eu tinha direito, entendeu? E eu falei, um dia eu vou dar esse vestido, eu estou me sentindo dando esse vestido de volta para ela. Então é muita emoção estar aqui. E realmente é um teatro espiritual. Eu faço esse teatro desde pequenininha, porque meu pai também é ator, então não é uma coisa do indivíduo, é uma coisa realmente coletiva. E eu faço com muito prazer participar aqui com a Aressa e com a Gisele. A gente tem uma troca muito espirituosa também, já tivemos várias. Na Colômbia mesmo, a gente teve muita dificuldade, inclusive espiritual. Eu quase incorporei, essa mulher me salvou lá, porque a maconha de lá é maravilhosa. Enfim, mas é um teatro vivo, entendeu? E eu sou de um teatro de rua. E esse teatro que o Simas fala, que é também teatro, é também carnaval, é também futebol, ele é um fio. E a última direção que o Zeca deu para mim no ensaio geral aqui, ele falou assim, você é igual uma rádio FM. Uma hora você está no MPB, por um triz você está no Jovem Pan. E é verdade. Então é isso, se eu não tiver cuidado com o cavalo, que sou eu, que tem toda essa ancestralidade, eu posso atropelar o santo, atropelar o guia, atropelar a minha amiga que está em cena. Então eu uso aqui todo o Tá Na Rua que eu vivi, todo o Amapá que eu morei, todo o Xingu que eu morei, que eu nasci. Então são muitas Bárbaras para chegar até aqui, assim como são muitas Marianas que estão aqui agora, em cada atriz, em cada texto, em cada fala. Eu peço licença, Dona Mariana, estou lhe dando esse vestido, Dona Mariana. Uma honra rever o Zeca. A gente se encontrou lá na Europa, quando você estava montando em Paris. E é muito importante. O Zeca também foi meu orientador do mestrado. A gente fez um trabalho muito bonito, falando da pedagogia do caos. E é importante ver essa epistemologia teatral que vai para tantos lugares, né? E incorporando com a religiosidade. Eu não quero fazer perguntas, só quero agradecer a Zeca por estar com esse teatro vivo e brindar a gente com isso. E ver minhas amigas em cena, maravilhosas, que a gente veio da mesma escola, a gente veio do mesmo corpo. E essa manifestação, esse ritual, eu cheguei aqui no teatro hoje e falei, tão bom ver teatro com gente de teatro. Eu tô muito feliz, porque eu tô morando fora, tô nessa transnacionalização desses rituais. E tive um professor do doutorado que falava das incorporações em Malaca, uma igreja católica, né? Então, como isso é tão... perpassa toda a humanidade, quando a gente vê o teatro de máscara, né? Que trazia seus deuses no teatro de máscara, é isso aqui. A nossa máscara hoje é o nosso corpo, né? O nosso território. Então, muito obrigada a cada um de vocês.